produz na nossa matéria grosseira, através dos fenômenos espíritas, e a gente tem os espíritos tratando dela e mostrando que ela é diferente da matéria grosseira. Como é que Kardec vai estabelecer, então, sabiamente, para não se perder, já que é uma matéria que eu não tenho acesso, como é que eu controlo as informações dos espíritos para não cair numa mistificação, numa contradição científica? A sabedoria de Kardec. A matéria fluido, ela não pode ter nenhuma característica que entre em conflito com a matéria grosseira da física e da química. Esse é o critério. Ele usa a física e a química como controle. Ou seja, se alguma coisa sair fora das leis da física e da química e eu começar a estabelecer semelhanças, eu entro em contradição. Então, não pode ser. Então, todas as informações que os espíritos vêm dando sobre o fluido, vocês vão notar que ele sempre usa as ciências para estabelecer a diferença, como um critério avaliativo. Mas eles deixam muito claro, o que os espíritos vão dizer? Essa matéria nossa, grosseira, que a física e a química estudam, é uma modificação desse princípio material, desse fluido universal. É uma modificação. Isso ele vai deixar muito claro. E na ciência eles já buscam isso. Tá? Na ciência, eles buscam também chegar numa matéria elementar, numa matéria primitiva. Então, um dia as duas vão se encontrar, né? Mas um dia, a gente não sabe quando. Por enquanto, é importante a gente não estabelecer semelhanças, porque aí eu entro em contradição. Então, essa é a sabedoria de Kardec. Mas nota que eles dizem, para finalizar esse meu primeiro comentário, eles dizem como entender, sim, mas há outros tipos de matéria que vocês não entendem. E eles não dizem o quê? Mostrando que não é papel do espiritismo mostrar essa diferença, estudar isso. Eles só dizem, é diferente. Tem outros tipos de matéria. Ponto. Percebe? Eles não vão avançar nesse assunto, porque isso não é papel do espiritismo. Não é papel do espiritismo estudar a matéria. Então, nota que ele fica com essa informação. Olha, é diferente, mas elas têm um princípio comum e elas se modificam. Ele não vai além disso, né? Eu vou ler só o comentário, depois eu passo para ti, Lauro. Mas só para mim não perder o seu comentário sobre o Kardec não avançar naquilo que a ciência de então, né, não avança, ainda não havia chegado, tem um manuscrito de Kardec, eu estava lendo aquela obra que a gente estava falando agora, do Carlos Sérgio, que eu já até esqueci o nome de novo. Bom, depois o Michel me lembra aqui. Tem um manuscrito, e é uma comunicação do espírito Erasto. Erasto não. Já eu lembro quem é aqui o espírito. Que vai dizer para Kardec não avançar em pontos que a nossa ciência, na ciência da época, não havia avançado, para que não acontecesse isso que o Michel falou. Da academia se levantar e falar assim, então agora você tem que provar. Né? Então, olha o cuidado que o Espírito teve em orientar o próprio Kardec acerca disso. Né? Das modificações que ele estava ali acontecendo na obra A Gênese. Depois eu vou lembrar o nome do Espírito aqui. Mas é um manuscrito... Michel, como chama o livro mesmo? Qualquer coisa eu abro ele aqui. É o livro a Gênese da Polêmica aos Fatos, do Carlos Sete. Exato. E deve ser o São Luís. Não é o São Luís? Não é o São Luís? É o Espírito Arago. Tá. O Espírito Arago. Então, ele recebe essa informação, não avança, né? O próprio Galileu depois vai se comunicar, mas eu não cheguei nessa parte ainda. Acredito que o Galileu também deve ter usado o mesmo critério. Mas, bicho, era só isso mesmo que eu queria comentar. Mas isso é muito importante. É muito importante que quem está nos ouvindo entenda o seguinte: isso que a gente está tratando aqui, há uma confusão tremenda no movimento espírita sobre isso, sobre essas separações. Então é muito pioneiro o nosso canal também, junto com outros que vêm aí, a tratar desse assunto. As pessoas, no próprio movimento espírita, elas não entendem que há essas separações de assuntos da ciência com assuntos que é do espiritismo.
Então, porque as pessoas não olharam com mais cuidado a obra de Kardec. Que lá no início do Livro dos Espíritos, ali naquela grande introdução, que foi visto anteriormente, Kardec já vai dizer que o Espiritismo não é da alçada da ciência. E nem a ciência da alçada do Espiritismo. Ou seja, o que isso quer dizer? Cada ciência tem o seu campo de estudo e quando eu quiser tratar daquele assunto, eu tenho que recorrer à ciência que é competente. Nenhuma ciência trata de tudo ou trata de um assunto que é da outra. Às vezes elas têm pontos de contato, mas muito cuidado, pontos de contato com o assunto principal de cada ciência, que cada uma tem a sua. Então Kardec já tinha percebido isso já no início do Espiritismo, mas ele desenvolve isso. No livro dos, no livro dos Médiuns, tem isso fica mais claro ainda. Quando Kardec publica o livro dos Médiuns, ele já sabia disso também, porque ele vai mostrar lá nas questões que se podem fazer para os espíritos, ele vai. O São Luís vai dizer bem assim: deixai de lado as questões de ciência. Deixai de lado, ele diz, tem uma mensagem, que não é da competência do Espiritismo tratar das questões da matéria. Não é competência do Espiritismo tratar da astronomia, da física, da química, da biologia, da geologia. Não é. Por isso que Kardec, quando vai tratar desses assuntos, ele usa como referência a ciência da época. A física da época, a química da época, a astronomia da época. Ele vai usar sempre essas referências. E vai usar também. Michel, Pode falar. E as pessoas usam esse argumento para dizer que isso é contraditório. Ah, mas Kardec tratou de assuntos da ciência na obra Gênesis. Olha para você ver que vão usar. Não compreenderam porque Kardec traz ali nos primeiros capítulos, né, a questão da nossa ciência, geologia, tudo aquilo que a gente vê lá. Passo para você. E esse assunto é muito importante que tu colocou. Como eu ainda não tive tempo, eu nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, né? Mas um dia pretendo fazer. Esse nosso estudo aqui da primeira parte do Livro dos Espíritos já vai deixar muito bem mastigadinho o que lá na Gênesis Kardec vai deixar claro. Mas por que as pessoas fazem essa confusão? Porque elas não leem toda a obra e elas não leem com cuidado certos textos que, como por exemplo, na segunda passada a gente salientou. Na segunda passada a gente pegou o item 28 e mostrou Kardec dizendo que o Espiritismo não responde certas questões. Na Gênese, que é um dos últimos livros, ele deixa o capítulo 1 da Gênese, que é o caráter da revelação espírita, aí ele deixa absolutamente pronto e resolvida essa questão sobre a separação onde é o espiritismo e onde são as ciências materiais. Ele deixa muito claro no capítulo do caráter da revelação espírita qual é o papel, qual é a relação do espiritismo com as demais ciências e para que vai servir as demais ciências para ajudar o espiritismo. Então ele explica isso no capítulo 1 e isso explica toda a obra. Só que o movimento espírita faz o quê? Não lê direito o capítulo 1, se é que lê, e aí não entende por que nos capítulos seguintes ele vai falar de astronomia, de física, de urologia, de geologia. As pessoas acham, olha aqui, Kardec está tratando disso. Mas elas não entendem por que ele está fazendo isso. Mas, já para dar um resumo aqui para as pessoas se ligarem, ele vai falar das ciências porque ele vai fazer uma análise do seguinte, como ele está falando da gênese das coisas, o princípio, o início, a formação das coisas, ele tem que falar sobre todas as gêneses. Então ele vai falar da gênese do universo, da gênese dos planetas, do espaço como um todo. Ele vai falar da gênese da vida, para depois acrescentar mais um elemento que é o que faltava, o espiritual. Ele quer mostrar que o espiritismo é a última peça que faltava nesse edifício todo. Porque até então se estudava o princípio do universo, a questão da formação das galáxias,
da expansão do universo, do espaço, do tempo, dos sistemas planetários, da vida orgânica, o surgimento da vida orgânica. Tudo isso era tratado pelas diversas ciências, mas faltava um elemento